gravando. Começando, então. Bem, vamos começar. Na semana passada a gente teve feriado, né? E na semana anterior a gente aprendeu que nós tínhamos um trecho estaqueado, um traçado estaqueado, que vocês já entregaram, inclusive. Isso é o TP2. Nós temos aqui um ângulo de deflexão, outro ângulo de deflexão, que também vocês já calcularam para mim. Nós aprendemos a calcular essa curva. Então, tem uma curva e outra curva. Então, o TP3, que a gente vai terminar hoje vai ser o TP3 e o TP4, hein? Atenção que tem 2 TPs hoje. Então, o TP3, o que a gente fez? Nós já calculamos os elementos das curvas. O que são os elementos das curvas? É calcular a tangente da curva, o desenvolvimento. O que é a tangente? Só para revisão. Tangente é a distância do PI ao PC, do PI ao PT. Isso é chamado tangente. O que é o desenvolvimento? É a distância que o sujeito anda sobre a curva. E nós provamos que esse ângulo AC é igual a I, quer dizer, esse ângulo aqui externo é igual a esse ângulo de dentro, isso já foi provado. E que a estaca do PC é PI menos PT. Como assim? A estaca deste ponto é a estaca desse ponto, como se o carro andasse de ré, menos a tangente. E a estaca do PT é a estaca do PC mais o desenvolvimento. Isso foi o que nós fizemos nesse cálculo aqui de Excel. Uns fizeram com calculadora, né? Mas calculamos a tangente, o desenvolvimento e as estacas do PC e PT. Eu queria retomar um assunto que ficou no final, que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Quando nós tínhamos, no início do exercício, nós tínhamos apenas a posição dos PIs. E aí a gente teve um traçado só com retas. E aí tínhamos a estaca 0, tínhamos a distância que vocês calcularam para mim, chegando até a estaca 17 mais 10. É só transformar essa distância em estaca 17 mais 10. Andamos 250 metros, chegamos na estaca 30. Andamos 531 metros, chegamos na estaca 56 mais 11. Isso foi o original. Bem, quando aparece a primeira curva, o que acontece? Aqui nós temos a primeira curva. Então, a partir da estaca do PC, imagina que o carro ande de ré, de 41 metros, que nós calculamos essa distância, e chegamos até o PC. Então, a estaca do PC é o nome dessa estaca, menos essa distância que o sujeito está andando, chegando até a estaca 15.833, que é o nome dessa estaca. Para chegar até essa estaca, a gente anda o desenvolvimento. Então, a estaca do PT1, da curva 1, é a estaca 15, que é o nome da estaca anterior, que é o nome dessa estaca, mais 80, que é o desenvolvimento, chegando até a estaca 19 mais 8.771. Aqui basta, pessoal, transformar a estaca em distância, somar a distância e depois voltar para a estaca. Então, é só somar a estaca com distância e vai chegar a essa estaca. Agora, o que é o recálculo do nome do PI2? O que é esse recálculo que eu quero explicar para vocês? Foquem, por favor, nesse retângulo que eu estou aqui mostrando envolvente. Aqui eu tenho, então, a estaca do PI1 e a estaca do PI2, estaca 30. Uma vez que já existe a primeira curva, o que acontece? O sujeito anda daqui até aqui 41.667. Atenção para essa distância daqui. Isso aqui já foi calculado
no Excel. Essa distância que vai daqui até aqui corresponde a quanto? A 250. Por que 250? Porque é a distância total, 250, menos esse pedaço. Então, se eu tenho tudo menos esse pedaço, vai me sobrar 208,333. Se vocês fizerem a conta aí, vai chegar nesse resultado. Então, veja só, a estaca do PI2 vai ser o nome dessa estaca, 19,8771, mais essa distância daqui até aqui. Se fizermos essa conta, vocês vão chegar até a estaca 29 mais 17,104. Foi assim, mas não era 30? Era 30 quando se tratava de trechos retos. Ao aparecer a primeira curva, o que acontece? É como se a rodovia diminuísse de tamanho. É como se a curva fosse você cortasse caminho. Quando você corta um caminho, na verdade, o que acontece? A estrada é como se diminuísse de tamanho. Então, ao invés de 30 agora, se escreve 29 mais 17. Então, esse não é mais a estaca 30. Originalmente era quando era reta. Quando apareceu a primeira curva, deixou de ser estaca 30. E continuando o raciocínio, imagine que aqui eu tenha, por exemplo, essa distância, que é 185 metros, e eu tenho a distância total daqui até aqui, 531, 507. Então, veja só, se eu pegar 531, 507, menos esse T2, que é a tangente 2, vai sobrar o pedaço que vai daqui até aqui. De novo, se eu pegar a distância total e subtrair esse pedaço, eu vou ter a distância do PT2 até o PI3. Então, a estaca final, o nome dessa estaca vai ser igual a estaca do PT2, que é o nome dessa estaca, mais o pedaço que vai daqui até aqui. Então, isso, se vocês fizerem a conta, vai dar 51,828,296. 8,296. Ou seja, se a estaca original era 56, foi para 51. Uma diferença de 5 estacas. 56, 51. 5 estacas, 100 metros. Aproximadamente, vai dar pouco mais de 100 metros. Quer dizer, é como se a rodovia diminuísse de tamanho de 100 metros. Por que que isso acontece? Porque agora no projeto nós temos curvas e não apenas retas. Esse nome era original quando se tinha apenas retas. E agora nós temos já o veículo passando nas curvas. Essa transparência eu já enviei para vocês alguns dias atrás. Ok? Então isso ficou faltando de explicar para vocês aqui no item 1, para calcular os elementos da curva. Então, aqui, essa caderneta tem que ser preenchida, e só uma coisa que tem que mudar, que aqui vai ter a estaca realmente do PI, vai ser a estaca, só um momento, vai ser a estaca 17 mais 10, e do PI2 não vai ser mais estaca 30. Vocês têm que colocar aqui, na caderneta, a estaca do PI2 tem que ser a estaca 29 mais 17, 104. Entenderam, mais ou menos? Ô, professor, você tá me escutando? Estou escutando. Então, mas é porque aí quando eu fui calcular, eu calculei com a estaca valendo 30. Então aí eu vou ter que reaver os valores. Você vai substituir aqui, onde eu estou passando o mouse, por 29 mais 17, 104, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 17, 104, isso. E desta forma, as estacas do PC e PT vão mudar também. Tá bom. Tá bom? Uhum. Beleza. Podemos continuar, então, o exercício? Então, esse item 1 aqui é como se a gente tivesse terminado. Vamos ao item 2, hein? Como a gente desenha essas curvas? Desenhar as duas curvas. Que duas curvas, na verdade, são essas? Eu tenho uma curva aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Peraí, só um pouquinho.
Opa. Aqui. Eu tenho uma curva mais ou menos aqui assim. E tem uma curva aqui. Mais ou menos assim. Eu tenho duas curvas que eu preciso desenhar. Curva 1, curva 2. Como que eu faço esses desenhos? Agora vocês vão precisar, quem não tem aí, só presta atenção para depois fazer em casa. Oh, vocês já estão em casa, né? Pegar o compasso. Pegar um compasso e um escalímetro. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pegar o compasso na escala de 1 para 2.500 e vão pegar e vão medir a distância do tamanho da tangente. Vão medir aqui assim, é só pegar o compasso e colocar a ponta seca do compasso e medir aqui a distância de quanto? Do tamanho da tangente. Deixa eu ver aqui o tamanho da tangente para vocês. De 41,667. Essa distância. E aí, com o compasso, nessa medida, os senhores vão fazer um arco com a ponta seca neste ponto. A ponta seca do compasso abre um arco de circunferência para a direita, desculpe, para a esquerda e para a direita. Da medida de 47 alguma coisa. Desculpe, 41,667. Aqui os senhores vão achar a posição do PC e a posição do PT. Atenção agora. Pega o compasso novamente e mede aqui uma distância, só abrir o compasso sobre a régua, tá, pessoal? E abre o compasso na medida de 125 metros. Por que 125? Porque 125 é o tamanho do raio. Então, os senhores vão pegar a ponta seca do compasso sobre o PC e fazer um arco de circunferência assim. Só um pedaço da circunferência. Pega a ponta seca sobre o PT e faz um outro arco de circunferência. Aqui no centro, no encontro desses dois arcos, nós temos o centro de giro O. Com a ponta seca do compasso aqui, os senhores vão posicionar o compasso sobre o PC e fazer um arco de circunferência, não tão feio quanto o meu, mais bonitinho, unindo o PC ao PT. Assim se faz a curva, no caso, graficamente. Alguma dúvida? Quer que repete? Eu não entendi. Você pode explicar de novo? Posso sim. Vou explicar de novo, atenção. Explicando de novo, vou fazer então a curva 2. Atenção para a curva 2. Vocês vão pegar de novo, ó, vamos lá, de novo, devagar. Pega o compasso e pega a medida da tangente 2, porque a tangente 2 é da curva 2. Quanto que é a tangente 2? 185 metros. Então, vocês vêm aqui na régua e mede 185 metros. Aí, vocês vão fazer um arco. Desculpe, um arco, vamos fazer uma marquinha. Uma marquinha à esquerda e uma marquinha à direita. Aqui vai ser o PC, o PC2, e aqui vai ser o PT2. Agora aqui, ó, aqui vai ser o PT2 e aqui o PC2. E aí, o que fazer? Pega o compasso novamente e abre de 150. 150 por quê? Porque é o raio. 150 da curva 2. Aí, voltando ao desenho, com a ponta seca sobre o PC2, faz um arco de circunferência. Sobre o PT2, faz outro arco de circunferência. Aqui vai ser o centro de giro O2. Com a ponta seca sobre esse encontro, você vai fazer um arco de circunferência. E assim nós temos a curva 2. E aí, entenderam? De boas? Sim. De boas? A ponta do meu compasso sumiu. Aí diga.
Para a gente fazer o arco do PT para o PC, a gente mantém o tamanho a largura do compasso de 150 nesse caso? Sim, mantém, para fazer um arco de circunferência. Você vai fazer um pedacinho da circunferência, unindo os dois pontos. Entendi. Entendeu? Você vai ver que é bem... Se fosse no AutoCAD, pessoal, a gente usaria talvez o comando Circle ou o comando Arc. Mas como a gente não está no AutoCAD, né? Ô, professor, mas as medidas do raio e para colocar no ponto seco são dadas... a gente vai medindo no escalímetro, né? Vai medir no escalímetro, porque o desenho está na escala de 1 para 2.500. Tá. Senão vai dar errado. E tem que estar plotado naquele que a gente combinou, o A3. Se o papel tiver um pouquinho deformado, pessoal, porque às vezes a plotagem fica um pouquinho deformada, aí pode ser que dê um defeitinho na hora de desenhar, tá? Mas isso aí é defeito da plotagem, não da técnica, tá bom? Então esse daí, pessoal, é o nosso item 2. Esse item 2 aqui, ó. Vamos agora ao item 3. Atenção ao item 3. Calcular um raio, calcular uma curva, melhor dizendo, de forma a substituir essas duas curvas. Então, o que ele, na verdade, está pedindo aqui? Você pegar e substituir duas curvas por uma. Como assim? Imagina que aqui no desenho... que aqui no desenho a gente tinha essa curva e essa. Eu quero apenas que tenha apenas uma curva. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar. Vai ficar meio tosco o meu desenho aqui, mas o que é, na verdade, é que tem apenas uma curva assim, ó. É que apenas, em vez de ter duas curvas em vermelho, eu tenho apenas uma curva. Seria basicamente esse desenho que está aqui, ó. Seria uma curva, aonde aqui seria o PC, aqui teria o PT, e esse PT seria coincidente com o PC da outra curva. E aqui encaixaria outra curva, e aqui teria o PT. Então, teria uma curva encaixando na outra curva. E a pergunta que se faz é, qual é o tamanho desse raio? É isso que está se pedindo nesse exercício. E aí eu vou fazer aqui o caminho das pedras para vocês terem uma noção como que a gente pode fazer isso. Vou apagar aqui, pessoal, para ficar mais fácil a gente traduzir isso no exercício aqui. Então, o que está se pedindo é que a gente projete uma curva. Espera aí, só um momento. Que a gente projete uma curva que substitua as outras duas. Então, seria uma curva que começa aqui, passa por aqui e termina mais ou menos aqui. Mais ou menos isso, ó. Beleza? Seja tangente nesse ponto, tangente nesse e tangente nesse. Para isso, veja só, aqui nós temos a valor da tangente 1. Quer dizer, daqui até aqui, tangente 1. E daqui até aqui, vamos chamar de tangente 2. Seriam duas curvas, uma encaixada na outra. Se a gente observar, aqui nós temos a distância entre os dois PIs é de 250 metros. Está pequenininho aí, mas é isso mesmo. Então podemos dizer que a tangente 1 mais tangente 2 é igual a 250 metros. Até aí está ok? Por tangente 1 seria o tangente da curva 1, tangente 2 a tangente da curva 2. Nós aprendemos outro dia que a fórmula da tangente 1 é igual ao raio 1 vezes a tangente de AC 1 sobre 2. Essa é a fórmula que nós aprendemos outro dia. E sabemos que a tangente 2 é o raio 2 vezes tangente de AC 2
sobre 2. Essa fórmula nós já deduzimos ou também outro dia. Bem, veja que no caso, R1 é igual a R2, porque o raio aqui é único. Ó. Aqui nós temos um pedaço da curva, outro pedaço da curva. Esse raio, que ao estar sendo perguntado, eu tenho que o raio 1 é igual ao raio 2. Bem, vamos substituir, então, essa equação e essa equação na primeira equação. Se eu substituir nas duas equações, vai ficar assim. Vai ficar, jogando essa equação aqui, ó, vai ficar assim, R1 vezes tangente, vou chamar de R1 não, vou chamar só de raio. Raio é tangente de AC1 sobre 2. Mais, que mais é esse? Esse mais aqui, ó. Mais, tangente 2. O que é a tangente 2? É o raio 2 vezes tangente... Ih, caramba, o quadro aqui não deu. Ai, ai, ai. Tangente de, aqui embaixo, AC2 sobre 2. Não coube, tá, pessoal? Estou fazendo aqui... Bem, isso aqui vai ser igual. Por que igual? Ao igual aqui, ó. É igual a 250. Então, ficou meio tosco aqui meu quadro aqui, mas isso aqui é a fórmula, ó. Aqui está a fórmula. Bem, agora vejam só. AC1, a gente conhece AC1. AC1 é dado, que é esse ângulo aqui, pessoal, ó. Vê? Ó, esse ângulo aqui, 36, 52 e 12, é o AC1. Então, AC1 eu conheço. Esse AC1 aqui da fórmula eu conheço. O AC2 é esse ângulo aqui, ó, que os senhores já calcularam também, 101, 56 e 39. Então, o que os senhores vão fazer para mim aqui, nesse caso? Pega o AC1, joga aqui, pega o AC2, joga aqui, o R fica como incógnita, resolve a equação, e aí você descobre quanto que mede o raio. Então, isso aqui, essa solução de um raio que substitui duas curvas é resolver essa equação aqui, e que, se vocês calcularem essa equação, vocês vão achar um resultado de 159,540. Esse é o resultado da equação. Vocês resolvem a equação, vocês vão achar esse número, que justamente esse desenho aqui é a solução do exercício. Alguma dúvida? Querem bater foto aí? Copiar? Bem, o silêncio está me dizendo que não tem... Professor, Chega. eu tenho uma dúvida, mas não é bem da explicação, não. Nós vimos a notícia que você cadastrou no CIGAR, que você ia passar o TP3 e o TP4 hoje. Sim, E é para entregar os dois para a semana que vem? sim. É porque a gente está achando que não tem necessidade de fazer os dois, já que já vamos acabar em dezembro a matéria. E esse é bem complexo, esse TP3. E talvez uma semana seja bom para poder fazer ele. Vamos adiante que você vai ver que o outro também é fácil. Se a gente... É o que você disse, se a gente não conseguir fazer os dois hoje, o que vai acontecer é que a gente vai passar de dezembro, a gente vai para janeiro. Aí já é o contrário que você falou. Não o que você disse. Mas Entendi. pode falar. É porque a gente tá achando esse meio difícil, sabe? Meio complexo. Aí a gente não sabe se vai conseguir fazer esse e o TP4 ainda, entendeu? Tá. Mas vamos continuar. Vamos continuar porque a gente está tomando uma decisão muito antes de conhecer o TP4, né? Tá bom? Se a gente daqui a pouco achar que está muito complicado, a gente recua. Mas vocês vão ver que o outro também é revisão. Eu queria, então... Deixa eu ver aqui.
Então, aqui, pessoal, veja só. O item 1, praticamente eu fiz com vocês, que é o cálculo de Excel. Alguns fizeram na calculadora, né? Eu expliquei aquela questão do renome das estacas. Desenhar a curva com o compasso é coisa de 5 minutos, no máximo, o item 2. O item 3 eu acabei de explicar, é resolver uma equação. Provavelmente, vocês na matemática lá resolvem equações muito mais difíceis, né? Aqui, basicamente, a equação já está deduzida para vocês. Basta substituir o ângulo AC1, o ângulo AC2, que é dado, colocar o R em evidência e calcular o cálculo do raio. Isso aí também vocês fazem em 5 minutos, tenho certeza. Bem, o item 4 do TP3. Calcular as coordenadas, vamos lá, calcular as coordenadas XY do novo PI da curva do item 3. Calcular XY da curva do item 3. O que é isso? Eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Quem quiser copiar aí, copie, ou bata a foto que eu estou apagando. Beleza. O que vocês vão fazer nesse agora? É bem fácil também. Quer ver como é que vocês vão ver que é fácil? Deixa eu só sair aqui, pessoal, porque... Só um momento. Aí, voltou. Tá. O que vai acontecer? Quando vocês tiverem desenhado a curva única que substitui as duas, vocês vão ter esse efeito aqui, ó. O que vocês vão fazer para mim, na verdade? Vocês vão pegar essa reta, prolongar essa reta, esticar essa reta, pegar essa reta e esticar essa reta. Bem, esse aqui é a posição... Epa! Essa daqui é a posição do novo PI. E aqui que eu estou perguntando qual que é o X, qual que é o Y desse ponto. Bem, o Y é fácil, por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma reta perfeitamente horizontal. Eu apenas prolonguei essa reta. Então, se o Y aqui é 50, isso se mantém. Então, o Y desse PI, a coordenada Y desse ponto é 50. E a coordenada X desse ponto? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar para mim, desce uma vertical aqui assim, ó, vem aqui com o escalímetro e mede essa distância aqui, ó. Vai dar 700 e... Eu até calculei isso. Tem como calcular também, tá, pessoal? Calcular é mais complicado. Por isso que, para vocês, eu não vou pedir o cálculo, não. Mas vai dar 700 e alguma coisa. Então, vocês vão medir a distância daqui até aqui e anotar a distância aqui. Isso é o item 4 do TP3. Fechou? Dúvidas? Calcular as coordenadas do novo PI. Podemos ir adiante, então? Muito quieto. Pode, professor. Hã? Beleza. Ó, então, o TP3 é feito. Eu acredito que vocês façam isso aí em, quando muito, 15, 20 minutos. Sem brincadeira, é bem rápido mesmo, o TP3. Vamos começar um assunto do TP4. Como é que é o assunto da aula número 4? Quando nós calculamos agora há pouco essa curva e esse XY, a coordenada XY, a gente estava apenas trabalhando em 2 dimensões. Mas o mundo real, pessoal, é em 3 dimensões. Então tem x, y e cota. X, y e z. Cota ou altitude. Z, cota ou altitude. Então, em desenho topográfico, vocês vão ver como é que é fácil o TP4. Em desenho topográfico, quando o professor lá foi o André, não sei, imagina que eu tenha, por exemplo, uma planta com curvas de nível, parecido com essa que está aqui. Vou dar um zoom para vocês aqui. Eu tenho uma planta com curva de nível, imagina que eu tenho os pontos A, B, C.
eu tenho aqui um traçado também viário, ABC. Isso em planta, visto em planta. Imagina que essa curva de nível aqui, ela está de 5 em 5 metros. Por quê? Ó, cota 70, 75, 80. Então, a partir dessa cota aqui, 75, para cá, subindo, olha. 70, 75, 80, 85, 90, 95. Aqui é uma curva de nível, mestra 95. A gente já fez esse tipo de exercício no TP1. Então, veja só, se aqui é 95 e se aqui é 90, está descendo, o ponto A pode ser, por exemplo, 92. Ó, 95 e aqui 90, 90. Então, descendo, vamos supor que, por estimativa ou por regra de 3, você possa dizer que essa cota é 92. Então, você pode descer, por exemplo, aqui uma vertical e fazer um gráfico de forma que esse ponto está na cota 92. 90, 92. E aí os pontos, no caso, daqui do A até o B está descendo. Veja só, está descendo, ó, 90, 85, 80, 75, 70, está descendo, ó. O terreno vai descendo, depois ele passa por uma curva de nível que é 65, 60. Aqui ele passa pelo 60, ó. Aqui 60. Depois ele passa no 60 de novo. Aqui o 60, ó. Então ele vem no 60, que é este ponto. Depois ele passa de novo no 60 e começa a subir. 65, ó, está subindo. 65, 70 e vai subindo até chegar ao ponto B. Aqui o ponto B, 85, 90, 92. Aqui, pessoal, o desenho está um pouquinho errado, tá, pessoal? Ó, porque desceu uma vertical, teria que ter batido esse ponto batido aqui, ó. Então tem um errinho aqui de desenho. Então essa cota onde está a mãozinha aqui, 92. E aí, novamente, o terreno começa a descer, descer. Depois tem uma ondinha aqui, tá vendo? Até chegar ao ponto C. Então este aqui é o perfil do terreno correspondente a esse traçado em planta. Então é você traçar o perfil a partir da planta. Bem, tenho certeza que vocês já fizeram coisa parecida lá em desenho topográfico, apesar, né, de fazer um tempão. Como é que a gente faz um perfil, então? O perfil, na verdade, é um gráfico. Para fazer um perfil, basicamente, eu preciso de duas coisas para fazer um perfil. Eu preciso de distância, que é através das estacas, e preciso de cotas. Se eu tiver aqui a estaca, o X, se tiver cota, no caso, o Z, dá para me fazer um perfil. Então, recapitulando aqui uma coisa que vocês já aprenderam um tempo atrás, ó. Então, isso aqui é um perfil, é um gráfico, onde eu tenho aqui as estacas e aqui eu tenho as cotas. Então, eu preciso ter uma caderneta de estaca e cota. Essa caderneta, então, opa, espera aí. Vou lá para frente, estou voltando. Essa caderneta, ela tem que ser preenchida. E como é que se preenche essa caderneta? No caso, ao preencher essa caderneta, vocês vão se basear neste desenho. Então, o desenho anota no canto do caderno aí. O desenho da página 19 vai permitir preencher a caderneta da página 18. Então, como é que a gente preenche isso? Vejam que aqui eu tenho já um traçado e aqui essa curva grandona aqui, ó, essa curva grande que está aqui, justamente é a curva, é aquela tal que substitui as duas curvas. Então, o que os senhores vão fazer aqui nesse caso? Vão numerar esse estaqueamento, estaca 0, estaca 1, estaca 2, 3, etc. Vão numerando isso. Vai dar até estaca 50 mais alguma coisa. Essa última aqui é estaca 50. E cada estaca dessa, os senhores vêm cá e vão colocar, já está aqui o nome já, ó. Estaca 0. Deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? Só um momento. A estaca, ela já está numerada para vocês, ó.
E vocês vão ter que obter para mim a cota dessas estacas. A cota. Por exemplo, qual que é a cota da estaca 0? Vou fazer a primeira com vocês, hein? Vou dar um zoom aqui. Ó, se aqui é cota 510 e eu estou descendo, eu sei porque eu estou descendo, pessoal, porque isso aqui é um desenho da maquete que tem lá lá no Cefet. Então, 500, ó, 500, 515. Então, tá de metro a metro, ó, 511, 12, 13, 14, 15. Tá, entendi. Descendo, então. 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504. Ah, tá, entendi. Então, essa aqui é 504. E essa aqui é 505. Veja que o ponto está quase no 505. Então, qual seria a cota desse ponto por interpolação visual? Ou por regra de 3? Seria 504, por exemplo, vírgula 9. Então, o que os senhores vão fazer? Pega aqui na caderneta e escreve 504,9. Aí você pode falar assim, ah, turma, mas eu acho que é 504,8. Nós não vamos discutir por causa de 10 centímetros. 10 centímetros num perfil de uma rodovia para esse tipo de exercício não tem importância. Então, quem falar que é 504,8 ou 0,9, mais ou menos as 10 centímetros, não tem importância. Vou fazer mais um para fixar, então. Os senhores vão pegar do ponto 1, por exemplo. Vou dar um zoom aqui no ponto 1. Ó, se aqui é a cota 510, 9, 8, 7, 6, 5, 505. Essa aqui é 506. Se vocês observarem, está quase no 506. Então, seria 505,9. Ah, entendi. Então, o que fazer? Vem aqui e escreve 505,9. E aí vão preenchendo essa caderneta todinha. Alguma dúvida para preenchimento da caderneta do TP4? Ô, Tule, eu entendi, mas tipo assim, se eu quiser medir com o escalímetro também dá ou não? Também dá. Você pode fazer uma regrinha de 3 assim, quer ver? Deixa eu ver um aqui bom para fazer regrinha de 3. Olha só. Vou dar um zoom aqui. Eu não sei o nome dessa estaca aqui, não. Fixa nessa aqui, tá bom? Eu não sei o nome dela, não. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa 8 aqui, por exemplo. Essa. Se aqui é cota 514 e aqui é cota 515, ó, daqui onde está a mãozinha até aqui, eu tenho um desnível de 1 metro. Então, você pega a régua e faz uma regra de 3, assim. Para essa distância, no meu escalímetro, na minha régua, eu tenho um desnível de 1 metro. Para essa distância pequenininha, eu tenho X de desnível. E aí você calcula o desnível para chegar daqui até aqui. E soma essa curva de nível. Não sei se você entendeu o que eu disse. É uma interpolação através de regra de 3. Eu entendi, sim. Entendeu? Obrigada. Né? Aí você vai chegar até um número próximo, assim, eu acho que vai ser 514, por exemplo, vírgula 2 ou vírgula 3. Você vai ver que a interpolação visual vai ser bem parecida com a interpolação por regrinha de 3. Tem uns que são fáceis, olha esse daqui, ó. Esse daqui, por exemplo, o ponto já está sobre a curva de nível, tá vendo? No caso, a cota desse ponto aqui, ó, é 512. Tem uns que não precisam nem fazer conta, aqui, ó. E aí vão obtendo as cotas de cada ponto. Dúvidas nesse caso? Dúvidas sobre preencher a caderneta? Não. Agora veja só, um pouquinho de teoria sobre esse assunto. Essa caderneta que eu mostrei para vocês aqui, ela pode ser obtida de duas formas.
Na verdade, ela pode ser obtida de três formas, de duas formas, basicamente. Você pode ir a campo e obter as cotas dos pontos. Provavelmente vocês já fizeram com o André ou com o Mário, não sei, na topografia prática, vocês fizeram um nivelamento geométrico, que é aquele que tem o nível, que tem assim, ré, vante, 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 ré, vante. E aí vocês obtêm as cotas de cada ponto. Obtendo as cotas de cada ponto, e com a distância você faz o perfil. Você pode também obter o perfil em campo com a estação total. Imagina, pessoal, que vocês coloquem vários pontos ali ao redor da pista de atletismo do Cefet. Vários pontos ali na pista. E vocês possam obter a cota de cada ponto daquela pista. E depois é como se estivesse abrindo a pista e fazendo o perfil da pista, através da cota de cada ponto. Ali no caso, para esse exemplo, é até interessante, porque se tudo ocorrer bem, vai dar uma reta, né? Porque o perfil daquela pista não pode subir nem descer. A pista tem que ser plana. Mas a técnica usada pode ser com a estação total. E uma outra técnica, não sei se vocês aprenderam, é obter a cota ou altitude de cada ponto com o GPS. Geralmente no curso técnico não se aprende a obter a cota do ponto com o GPS, mas é possível. Então, essa caderneta daqui, ela pode ter sido obtida por prática de campo. Tá, a nossa a gente obteve assim por prática de campo? Não. A gente obteve por técnica de escritório, método de escritório. E aí no método de escritório nós temos dois processos. Um é essa que a gente fez aqui agora há pouco com vocês, ó. Ah, eu tenho um pontinho aqui, aí eu pego e vou fazer uma regrinha de 3, ou vou interpolar visualmente e vou obter a cota do ponto. E vou fazendo uma caderneta com a cota de cada ponto. Ou então, a segunda técnica de escritório, que é a mais usada hoje em dia, tá, pessoal? É o uso de um modelo digital de terreno, de um MDT. O que na verdade é isso? Você pega os dados que você fez, os dados de campo que você mediu, você obtém uma planta de pontos cotados. O que é uma planta de pontos cotados? Cada pontinho desse tem uma coordenada x, y e cota. Aqui o pontinho, ó. Ele tem um x, um y, esse é o nome do ponto, e essa é a cota. Aí você usa um interpolador. O que é um interpolador? É um programa de topografia. Você pode usar o Topograph, o AutoCAD Civil 3D, o QGIS, o Insurfer, e você vai traçar as curvas de nível. Provavelmente vocês fizeram isso com o Topograph, não sei. E aí você gerou curva de nível. Bem, é possível você pegar, através desse desenho digital, é possível você fazer o seguinte. É possível você pegar uma reta, por exemplo, vamos supor que tem uma estrada bem aqui assim, ó. Tem uma estrada bem aqui assim, ó. Vamos supor que tem um traçado viário aí. Quando você clica nesse traçado viário, ele automaticamente já desenha para você o perfil. Ele já vai e vai reconhecer as cotas de cada ponto e automaticamente vai desenhar o perfil. Nesse caso nosso, a gente vai gerar uma caderneta e desenhar o perfil. Bem, a teoria do TP4 é essa. Viram como é que não é tão complicado? Não é tão complicado, sabe por quê? Porque vocês já viram isso em desenho topográfico. Any question na teoria? Não, Não? agora tá de boa. É, de boa, né? Até agora sim. Não, tá sim. Aí, vejam só. Então, o item 1 do TP4, o item 1 do TP4 é preencher essa caderneta. Viu como é que vai ser tranquilo? Ó, de posse da planta com curva de nível dessa planta, da página 19, vocês vão nomear
os pontos e interpolar as cotas de todas as estacas e preencher essa caderneta aqui. Se vocês vão gastar para preencher isso, vocês vão gastar uns 15, 20 minutos para fazer esse item 1. Bem, agora vem a parte mais chique. Construir o perfil longitudinal do terreno desse traçado. Bem, o que vocês vão fazer agora, hein? De posse dessa caderneta e de posse desse papel da página 20, não sei se vocês imprimiram isso em A3, aí vocês vão construir para mim o perfil. O perfil, na verdade, é um gráfico. É um gráfico lá da física que vocês aprenderam outro dia. E vocês viram também desenho topográfico. Como é que a gente vai pensar esse perfil? Já tem algumas dicas aqui. Primeira coisa, a escala horizontal, atenção, hein, já vai começar, hein? A escala horizontal que vocês vão usar aqui, 1/4000. Não é uma escala assim muito usada não, tá, pessoal? Ela é pouco usual, mas para caber no A3, foi a escala que eu mais achei assim indicada. Então, só recapitulando aqui um raciocínio, ó. 1/4000 é a horizontal. Ou seja, 1 centímetro, 4.000 centímetros. Isso a gente já viu outro dia. Que eu posso inventar a unidade que eu quiser. Bem, então eu tenho que 1 centímetro, corta um 0, vira decímetro, corta um 0, vira metro. 1 centímetro, 40 metros. Ou seja, se 1 centímetro são 40 metros, meio centímetro, 0,1 centímetros, que é a metade, vão ser 20 metros. Né? A metade seria a metade. Meio centímetro, 20 metros. Ou seja, meio centímetro, a cada meio centímetro, ou 5 milímetros, vai corresponder a uma estaca. Por que uma estaca? Porque 20 metros corresponde a uma estaca. Então, o que os senhores vão fazer para mim? Aqui embaixo, nesse papel, tiver plotado já em A3, nesse primeiro ponto, só escrever para mim aqui, estaca 0. 0. Bem, se vocês pegarem a régua, vocês vão ver que essa distância daqui até aqui, ó, vamos ver que essa distância, se o papel estiver plotado direitinho, tá, pessoal? Porque pode ter deformação. Mas a ideia é que esse tamanho aqui seja igual a 1 centímetro. O papel está dividido em centímetro e centímetro. Quem imprimiu, tiver maior ou menor que 1 centímetro, considera agora que tem 1 centímetro. Senão vai dar pau. Então, veja só. 1 centímetro, 40 metros. 1 centímetro, 40 metros. Na verdade, então, vou pegar isso daqui como raciocínio que vai ficar mais fácil. Olha. Então, 1 centímetro corresponde a 2 estacas. Por que 2 estacas? Porque 40 são 2 estacas. Então, aqui, vocês vão colocar para mim assim, ó, estaca 2. Opa. Estaca 2. Estaca 4. Estaca 6. E assim por diante. Estaca 8. Aqui, pessoal, fica tosco porque eu não consigo desenhar com o mouse, tá, pessoal? Por isso fica a minha letra fica meio ruim assim. Estaca 12. Então, cada 1 centímetro vai corresponder a 2 estacas. 2 estacas. Nossa, é ruim desenhar aqui. 1 centímetro, 2 estacas. Então é só numerar aqui de 2 em 2. Vocês vão ver que o desenho vai ficar até mais ou menos por aqui afora. Ó. Vai dar até a estaca, aqui no caso, ó, até a estaca 50. Então vocês vão numerando de 2 em 2 até a estaca 50. Até aí alguma dúvida? Any question disso aí? Não. Então é numerar aqui, ó, numerar o eixo horizontal de 2 em 2 estacas. Beleza, acho que não está difícil não.
batam foto disso aqui que eu vou apagar. Ou também está na gravação agora, né? Esqueci que está gravando. Mas registrem aí que eu vou apagar essa bagunça aqui. Beleza. Então, apagando. Ó, agora um raciocínio da escala vertical, das cotas, assim, da vertical. Geralmente, a gente faz um exagero vertical. O que é um exagero vertical? Vocês aprenderam isso em desenho topográfico, que muitas vezes a gente pega a vertical e estica a vertical para a gente conseguir enxergar as deformações do relevo. Então, a gente tem um conceito que é do exagero vertical. Nesse caso, eu vou sugerir que o exagero seja de 20 vezes. 20 vezes. Como assim? É como se eu pegasse e exagerasse a cabeça de um sujeito, esticasse ele 20 vezes para cima. Vai ficar deformado. Um desenho deformado. Como é que significa isso na prática? Eu vou fazer assim, ó, a escala vertical vai ser igual a 20 vezes a escala horizontal. Ou seja, a escala vertical vai ser igual a 20 vezes... Qual que é a escala horizontal desse exercício? 1 para 4.000. Então, 1 para 4.000. Ou seja, vou cortar aqui. Então, é igual a 1 para 400 por 2, 1 para 200. Vê se entenderam o raciocínio. 1 para 200. Tudo bem até então? Então, a escala vertical, eu estou combinando para vocês que vai ser a 1 para 200. Que vai ter um exagero de 20 vezes. Isso no perfil é permitido, tá, pessoal? A gente esticar uma das escalas. Então, 1 para 200, ela é 20 vezes maior do que 1 para 4.000. Entendi essa parte, professor. Então, você vai fazer assim, ó. Então, 1 para 200, eu posso dizer que 1 centímetro são 200 centímetros. Eu posso inventar a unidade que eu quiser. Eu posso dizer, então, que 1 centímetro corresponde a decímetro metro. 2 metros. Então, a escala vertical, cada quadradinho desse, esse quadradinho aqui, ele tem, conforme a gente combinou, ele tem 1 centímetro, e que no campo vai corresponder a 2 metros. Isso que a gente está combinando, então, na escala vertical. Dúvidas nessa parte? Posso avançar? Professor, então vai ficar, por exemplo, 504, 506, 508? Isso, joia, nota 10, isso mesmo. Beleza. Vai ficar na vertical, cada quadradinho desse vai ser de 2 em 2. Entendi. Né? Esse é o raciocínio mesmo. Quem falou aí? Porque não posso ver quem falou. É, Giovana. Entendeu, Giovana? Entendi, professor. Aí, eu posso apagar aqui, todo mundo? Que eu preciso de espaço. Pode. Então, quem quiser bater foto dessa história aqui, estou apagando, hein? Ou então rever lá no vídeo depois. Então, vamos lá. Então, recapitulando. Aqui, os senhores vão colocar assim, estaca 0, estaca 2, estaca 4, etc. De 2 em 2 estacas, porque a gente combinou que 1 centímetro são 2 estacas. E isso na horizontal, H. E na vertical, a gente está combinando que a cada 1 centímetro são 2 metros. Tá. Agora, o que vai acontecer? Na caderneta, agora, última parte para a gente encerrar, hein? Tá acabando. Ó, na caderneta,
essa caderneta grandona aqui, só procurar para mim, na caderneta, qual que é o menor cota. Então, só procurar para mim qual que é a menor cota. Vocês vão achar que a menor cota, ela está provavelmente... Eu até anotei que eu fiz isso hoje de manhã. Quer ver? Eu achei a menor cota... Onde que eu anotei aqui? Ah, aqui no meu perfil. Ó. Comecei a fazer o perfil. A menor cota que eu achei foi na estaca 50, que foi a última estaca. Essa última estaca aqui, pessoal, ó, cadê o desenho? Essa última estaca, que é a 50, essa aqui você não precisa, elimina ela, tá, pessoal? A última não precisa, não. Essa última não precisa, vai terminar aqui. Essa última estaca, ela tem a menor cota. E a maior cota de todas que tem na caderneta, o maior número, né? Maior cota, eu achei na estaca 31. Na estaca 31. Bem, o que vocês vão fazer para mim, então? Vocês vão notar que a estaca menor, ela é próxima, aproximadamente 500 de alguma coisa. 500 xxx. Eu não sei direito quanto é o número, não. Então, vocês vão pegar aqui, atenção agora, hein? Vão pegar aqui. Vão colocar aqui o número 500. 500. E conforme a gente combinou, a cada 1 centímetro, 2 metros. Então, 500, entendi. Então, subiu aqui 1 centímetro. Vamos botar aqui 502. 504. 506. 508. 508, 510. Mais bonitinho que o meu, tá? Minha letra tá muito feia aqui hoje. 510. Pode numerar assim, pessoal, ó. 2, 4, 6, 8, 510, 520. E vocês vão numerando isso até chegar próximo da cota maior. A cota maior, se não me engano, peraí, deixa eu ver aqui quanto que eu achei. 535 quase, 534,5. Então essa última daqui, ó, essa maior, eu achei 534,6. Cada um vai achar um número. Vai achar próximo desse número. Vocês vão numerando isso até chegar no 535, por exemplo. Desculpa, até o 536. Quer dizer, aí passa um pouquinho acima. Vocês vão numerando até o 536. Então, numera até o 536. E aí, bem, agora não é mais topografia, agora é física, que é você fazer um gráfico. Você vai pegar as coordenadas da caderneta, essas coordenadas estaca e cota de cada ponto, e plotando nesse gráfico, vai plotando os pontinhos aqui nesse gráfico, depois une os pontos. Provavelmente, o gráfico de vocês vai ficar parecido com isso aqui, ó. Então, o gráfico da página 24 é o que tem que ficar parecido o desenho de vocês. Então, esse aqui é o perfil que tem que ficar parecido. Então, esse perfil de vocês aqui, desse desenho, vai ficar parecido com o da página 24. E esse é o TP4. Assim, vão gastar para o TP3 e o TP4 1 hora. Eu não sei se vocês observaram o calendário de vocês, por azar, né, ou por sorte, sei lá, segundas-feiras, nós temos 3 feriados até o final do ano.
Nós tivemos um, né? Que foi semana passada, 7 de setembro. Nós teremos um feriado de segunda, que é dia do estudante, semana do estudante, uma coisa assim, dia 12, eu acho. E tem outro feriado lá em novembro. Se a gente quiser cumprir aquele combinado de eu liberar vocês até o TP10, até dezembro, né, a gente fechar o ano com os TPs, vocês teriam que fazer para mim o TP3 e o TP4. Senão não dá, não. Então, também sem estresse, né? Nós temos que aprender. A gente não pode ficar com minha corrida também, não. Tem que aprender o assunto. Então, recapitulando aqui, o que nós aprendemos hoje? Já vamos encerrar, tá? Hoje foi bem tranquilo, hein? Eu achei, vocês não acharam, não? Eu achei bem de boas. Ó, vamos lá. Revisão em 2 minutos. Nós aprendemos hoje que nós temos que calcular 2 curvas. E para calcular essas 2 curvas, eu tenho que preencher essa caderneta que a gente fez no Excel e vocês fizeram na calculadora. Isso é o item 1. Nós aprendemos que a estaca do PI2 ela é renomeada porque passa-se pela primeira curva. Isso está também no grupo, já enviei para vocês essa transparência. Aprendemos como desenhar a curva com o compasso. Se tivéssemos usado no Cefet seria no AutoCAD, mas aí temos que fazer com o compasso, né? Aprendemos a calcular um raio de uma curva única que substitua 2 curvas. Aí fizemos a equação, já apaguei. O raio que vocês vão achar é parecido com esse valor aqui, com esse número. E calculamos as coordenadas, basta esticar essa reta, achar o ponto e calcular e medir a coordenada. Aula número 4 é sobre o perfil, que é revisão de topografia e desenho topográfico. Temos 2 técnicas para obter os dados da caderneta, um de campo e de escritório. De campo temos 3 técnicas de campo, de topografia prática. De escritório tem uma técnica um pouco mais rudimentar, imprecisa, que é uma interpolação visual, e temos uma técnica mais digital, que é usando modelagem digital de terreno. Nós usamos qual? Nós usamos uma técnica de interpolação visual, obtendo as cotas de cada estaca. Preenchemos uma caderneta. Se vocês lerem essa teoria, vocês vão ver que a gente está ensinando como é que faz um perfil, e o perfil é construído nessa prancha, nesse papel. Nós combinamos que cada quadradinho desse, na horizontal, está de 2 em 2 estacas, e na vertical está de 2 em 2 metros. De posse de estaca e cota, você plota os pontos, une os pontos e tem seu perfil. Esse é o recapitulando tudo em 2 minutos. Vocês vão gastar para esses 2 TPs 1 hora. Fechou? Giovana. Você entendeu, Giovana? Entendi, professor. Lidiane, tá aí, Lidiane? Tô sim. Eu entendi. Não dorme não, hein? Gabriela, Gabi. Oi, professor. Entendi também. A gente teve tão pouco tempo juntos que é difícil até relacionar o nome e a fisionomia de vocês, sabia? Porque a gente ficou, o quê? Acho que 2 semanas. E como vocês não acendem as câmeras, já nem vou pedir mais. Às vezes eu me confundo quem é quem.
Manuela. Manuela eu lembro, que às vezes ela liga a câmera. Eu sei quem é. Oi. Camille. Camille, eu não lembro a fisionomia da Camille. Tem nem ideia quem é você, Camille. Camille, você parece um robô. Porque sua voz saiu assim, ó. Brá, brá, brá. Conexão aqui tá ruim, professor. Tá ruim? Você tem câmera, Camille? Ou é só som? Ó, ter câmera a gente até tem. A qualidade não é tão boa. Você pintou o cabelo hoje? Não. Então não liga a câmera, não. Pode deixar desligada. Preparada para ligar essa. Laura, quem é você? Oi. Tá acordada aí? Eu mereci um dia aí, no primeiro dia. Você não tá no joguinho, não, né? Ou no WhatsApp? Não, uai. Olha lá, hein? Deixa eu ver mais quem eu tô vendo aqui. Evelyn. Eu não sei nem quem é a Evelyn também. Não tenho nem ideia. Eu não sei se é morena, Oi, se é pessoal. loira, se é baixinha, se é alta. Vocês me desculpem, tá, pessoal? Porque, olha, eu tô com 100 alunos. Eu só vou conseguir lembrar de vocês no dia que eu ver vocês e relacionar o nome, assim. Você pintou o cabelo, Evelyn? Não, hoje não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a dar aula também sem câmera. Deixa eu ver mais uma aqui. Luísas. Tem duas Luísas. Pior é assim, como é que eu vou distinguir a Luísa da outra? Sei lá qual que é a Jimenez, qual que é a Azevedo. Não dá para saber. Qual a diferença entre a Jimenez e a Azevedo? Nenhuma? As duas são mudas? Uai, professor, não, nós somos pessoas diferentes, uai. Como é que eu vou saber se é diferente? Uai, professor, não Para sei. mim, Eu a até única diferença até entre ligaria vocês minha duas... câmera. A única Mas é diferença que eu entre tô com a minha vocês duas, câmera. sabe qual é? Que você é com Luísa com S e a outra é Luísa com Z. É a única diferença que eu estou vendo aqui. Então tá bom. Pessoal, olha só. Então, não havendo dúvidas, a gente vai encerrar. Qualquer dúvida, vocês sabem aonde me encontram, pode ser aqui no Microsoft Teams, pode ser e-mail, WhatsApp, e entregar para semana que vem o TP3 e o TP4. 2 TPs. Fechou? Fechou, professor. Então, boa semana para vocês. E semana que vem, firme de novo. Não deixem acumular as coisas. Vão fazendo a proporção que os professores vão cobrando de vocês. Que aí, chegar no final do ano, vocês têm um tempinho ainda para estudar para o Enem. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tá. Tchau, professor. Tchau. Obrigada.